Fala pessoal, beleza? Vamos começar mais uma aula aqui de uma forma muito especial, muito bacana. Eu confesso para vocês que eu tô arrepiado com a ideia de fazer esse tipo de aula e de fazer desse formato que eu vou fazer aqui agora, tá? Eu vim aqui só para isso, eu vim aqui só para gravar essa aula. Peço desculpas para vocês se a minha voz estiver ofegante, tá? Eu vou ficar às vezes um pouco sem ar porque é muito ruim caminhar de máscara, falar com a máscara, tá? Enfim, e ficar pensando também na desenvoltura aqui do texto, da narrativa, tá? Seguinte, como alguns de vocês sabem, já dei spoiler na aula, nosso último conteúdo que a gente vai abordar nesse bimestre aqui, nesse bimestre, é sobre fotografia, tá? Deixei ele de propósito para o final, porque é um conteúdo especial. É um conteúdo que não daria para eu fazer ele no primeiro bimestre, porque o meu aluno, que são vocês, eu não os conhecia, a gente não tinha ainda desenvolvido algumas questões um pouco mais filosóficas e artísticas, um pouco mais pesadas, não tínhamos tido bate-papo na sala de aula, tá? Eu não quero que vocês entendam que arte é só um desenho, que arte é só ouvir música, que arte é só fazer aula de balé, né? Não menosprezando quem faz ou quem gosta, mas quero abrir o olhar de vocês, tá? Porque tudo isso que eu falei é arte, sim, desenhar, balé, jazz, tocar guitarra, violão, piano, escrever, só que é muito mais do que isso, é muito mais além do que só isso, tá? Então, o que eu trouxe aqui agora? Eu trouxe vocês num lugar aqui agora muito especial, que é o Marco Zero praticamente aqui, né? Tô do lado do Marco Zero, que fica pra lá, naquela região ali, tá? Ali é a Praça da Sé. Então eu trouxe vocês num lugar muito legal. Alguns de vocês já devem estar conhecendo o local, se familiarizando aqui. A gente está no pátio do colégio, a gente está num dos lugares mais bonitos de São Paulo, que eu gosto pra caramba. Não foi à toa que eu escolhi para começar essa discussão, essa aula nossa, essa reflexão nossa aqui. Eu acho aqui muito especial porque eu fiz uma pesquisa e cheguei numa conclusão aí, né? Eu conversei com alguns professores de história também, me confirmaram essa informação. São Paulo é a única cidade do mundo que foi fundada a partir de uma escola. Pátio do colégio, aqui São Paulo se fundou aqui, tá? A partir daqui a gente teve todo o desenvolvimento da cidade de São Paulo. Então, a partir da educação, olha que bonito, a partir da educação, a cidade de São Paulo teve um desenvolvimento e cresceu e virou o que é hoje, tá? Era para ser melhor investido, sabemos que era para ser mais, era para ser maior, éramos para ter um padrão de educação. Se a gente for falar de história aí, né, pela nossa história que a gente tem, culturalmente nem se fala, né? É muito legal estar aqui, muito bacana saber que tem prédios aqui que tem mais de 100 anos. Eu estou na frente de um prédio com mais de 100 anos. Então, a questão de falar sobre fotografia, né, que a palavra fotografia, ela quer dizer desenhar com a luz, né, desenhar com o que a gente vê de luz, que a gente observa, né, foto, luz, grafia, escrita ou desenho. A gente tem uma infinidade de coisas que a gente vê e que a gente não percebe. A gente fica tão no automático que a gente acaba perdendo a estética do olhar. Então, o que eu venho trazer para vocês na aula de hoje, nesse encontro de hoje, é justamente essa questão de como que a gente vive as coisas e não percebe as coisas. O tempo passa e a gente mal percebe o tempo. Exatamente, aproveitando esse gancho, queria dizer para vocês aqui, aproveitando até o que eu tinha dito agora há pouco, sobre a questão de arte, né? De desenhar, de criar uma música, de escrever poesias, de tocar um instrumento, de dançar balé, de dançar qualquer outra coisa e tal. O simples fato de você fazer essas coisas, não simplesmente só por fazer. Fazer essas coisas com todo sentido e significado. Não fazer porque seus pais gostam, porque você já está matriculado ou porque alguém da sua família faz, você tem que fazer também. Você tem que sentir aquela alegria, aquela felicidade de estar fazendo aquilo.
Aquilo alegra o seu coração, alegra o seu dia. Aquele momento que você para ouvir uma música e praticamente você não consegue nem fazer alguma outra coisa a não ser prestar atenção naquela música. Ou também isso se encaixa no movimento de dançar. Você, ao movimentar o corpo, você não está fazendo aquilo só para ritmizar, só para ficar de ritmo com outras pessoas, mas você está fazendo aquilo por lavagem de alma, por lavagem de coração, para você fazer aquilo com toda a força que você tem. Então, isso sim é fazer arte. É quando você se dedica extremamente no mundo, só existe você e aquilo que você está fazendo. É como se tudo parasse, congelasse e todo o sentido que você tivesse voltado para aquela situação. Seja ele qual for, cantar, dançar, escrever um texto, fotografar, fazer pinturas, fazer desenhos, simplesmente olhar o vazio, olhar o vento batendo nas árvores e aquele momento te levar a pensamentos mais profundos. E esses pensamentos mais profundos faz você entender quem você é. É isso que eu estou falando quando eu digo que é arte. Não é fazer por fazer, não é só apertar o botão por apertar um botão. Não gostou, exclui a foto, não. Tem que ter um sentido para tudo isso, tá? Vamos continuar. A gente mal percebe o tempo. Então, a fotografia, ela tem a grande força, o grande poder de congelar o tempo. Eu congelo a memória. Aquela memória, ela fica guardada sempre dentro de uma imagem. Vou mostrar para vocês aqui, depois dessa introdução aqui, dessa explanação de ideias aqui, de conceito, um pouco da história da fotografia, né? Quando ela surgiu, né? Como ela surgiu, quem inventou, como foi o processo de criação, como que aconteceu tudo isso, tá? Então eu vou começar a fazer uma pequena caminhada com vocês aqui para a gente poder ir discutindo, falando um pouco mais sobre a questão da fotografia, tá? Uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, muito importante. Olha que legal. É muito bom, cara. É muito legal isso aqui. Vou tirar uma foto aqui do pátio do colégio, tá? A gente falando de fotografia, uma coisa que a gente precisa sempre entender é que é o seguinte: não é só apertar o botão. Não é só apertar o botão. É muito mais do que só apertar o botão. Tá? Ela é como se fosse um desenho, é como se fosse uma dança, é como se tivesse uma entrega para aquilo que você está pensando e fazendo. Existe uma frase que fala assim que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Só que você não consegue pegar 1000 palavras e colocar em uma imagem. Eu particularmente gosto muito de portas. Eu gosto muito de portas, então todas as portas aqui do centro, assim, que eu vejo que são portas mais clássicas, mais antigas, eu sempre gosto de parar e fotografar. E depois eu dou uma leve saturada, uma editada, melhoro um pouco a iluminação, uso em vídeo de cor e guardo para minha coleção, eu posto no Instagram, enfim. Então, a linguagem da fotografia, ela é tão bonita. Olha que legal. Imagina quantas pessoas não passaram por essa porta, né? Quantas coisas importantes não aconteceram passando por essa porta aqui. Quantas coisas legais não aconteceram por essa janela, por essa... Ou não precisa ser tão legais, pode ser coisas drásticas, coisas mais pesadas, né? Quantas pessoas passaram por aqui. Então a gente tem esse tipo de pensamento. Olha que bonita imagem. Nossa, que show. Vou até tirar uma foto aqui. Trazendo para cá, a gente tem a estátua à direita, o Banespão aqui no centro e os prédios antigos à esquerda. Olha só, completamente clássico isso aqui. Muito legal. Muito bom. É isso que eu tô falando para vocês. Como que a gente olha as coisas? Como que a gente percebe as coisas? Como que a gente olha para o caminhar das pessoas? A gente olha para o olhar das pessoas. A gente acaba se colocando no lugar do outro quando a gente faz reflexão. E isso é muito legal, porque esse tipo de reflexão, ele traz um amadurecimento para a gente. A gente se colocar no lugar do outro, a gente acaba tendo uma questão de pertencimento. A partir do momento que você olha para uma pessoa, você está junto dela, você fala, poxa, eu me pertenço também à existência daquela pessoa.
e aquela pessoa acaba fazendo parte também da minha existência, tá? Então, toda a poética que envolve isso, que tem por trás disso, eu acho muito bacana de compartilhar com vocês, porque, como eu disse, não é só apertar o botão, é muito mais do que só apertar o botão. É um registro histórico, é um registro que você tem ali daquilo que você estava passando no momento, de como que você vê o mundo, de como que você vê as coisas, tá? Então, mais uma vez falando, né? Não vim aqui à toa. Não vim aqui à toa. Eu vim aqui para trazer e mostrar para vocês coisas do cotidiano, que às vezes a gente olha, mas não repara. A gente observa, mas não repara. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha o tamanho desse prédio. Muito bonito. Então, a arquitetura. O contraste do moderno com o antigo. Moderno com o clássico. Então, a gente tem todo esse contraponto. Então, o refino do olhar, né? O simples fato da gente olhar para um bueiro, por exemplo. A gente olhar para um bueiro. A gente olhar para a textura. A gente olhar para a textura da parede, né? Olha esse senhorzinho parado, que legal. Bela de uma foto vai dar. Esse outro sentado aqui, ó. Então, a gente vai aguçando o nosso olhar. E isso é muito legal, muito importante, muito bacana, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele cara sentado ali. Tá? Então, perceba isso, perceba como que a luz do sol, ela entra no seu quarto, ela entra pela parede, pela janela, reflete na parede, ela passa pela cortina colorida, ela dá um efeito de luz na parede, no chão. No começo do ano eu tinha comentado com alguns alunos sobre a incidência do sol numa determinada parede e de como durante a aula a luz do sol ela vai se movendo e aquilo é o tempo passando. E quando a gente fala de tempo, a gente vê algo que não volta mais. E como que a gente lida com isso? Você tem ideia de que a fotografia ela foi feita e ela tem a potência de registrar momentos e que aquele momento pode ser lembrado todas as vezes que você olhar para ela. Então o que eu estou fazendo aqui agora? Um exercício de observação. Eu estou olhando os prédios, eu estou percebendo que existem grafites, existem pessoas, diversos tipos de pessoas andando nas ruas. Estou vendo a arquitetura, olha que legal, olha que coisa bacana. Tá, e a gente tem de um lado aqui o moderno, o esquerdo, o lado moderno, e o direito, o clássico. Aqui é o Centro Cultural Banco do Brasil. Pra quem não conhece, olha essa fachada, que absurdo, gente. Dá pra fazer uma baita de uma foto legal aqui, né? Então a gente vai continuar andando. Quero trazer para vocês aqui algumas imagens de novos olhares, né? E de contrapontos também, né? Que a gente vê bastante no centro. Morador de rua, pessoas usuárias de droga, né? E aí a gente acaba fazendo muitas reflexões, né? Sobre isso. Olha o que eu vi aqui agora. Ó. Level 3. E aí no level 3 o que aconteceu? A barata morreu. Ela não conseguiu passar do level 3. Então, olha essa estética, essa poética que eu arrumei agora. A barata não chegou no level 3. Pode ser brincadeira, engraçado, mas vamos se colocar agora, né? Quantas pessoas não conseguem passar do level 3? Quantas pessoas não conseguem atingir seus sonhos, né? Seus objetivos, porque aconteceu algum problema no meio do caminho. Arquitetura romana e grega aqui, ó. Bacana, né? Muito legal. Aqui é uma agência de banco, bem bacana. Então,
sobre memórias, né? Esse lugar aqui, ó, eu vinha praticamente todo dia. Trabalhava de office boy, eu vinha todo dia pra cá. E eu sempre tomava água, tomava o café. Aqui era um banco, antigamente. E eu gostava muito de vir aqui porque tinha ar-condicionado. E em 1997, não era qualquer lugar que tinha ar-condicionado. E era muito legal, né? A gente... Olha que bacana esse lugar. Que legal, né? Muito bacana. E... Então, o que eu quero dizer pra vocês é isso. A questão da fotografia não é só apertar um botão, tá? Não é só apertar o botão. Olha que bonito lá dentro. O tema desse bar aqui é futebol. Um restaurante. Não é só apertar um botão, tá? Oi, bom dia. Dá licença, eu posso tirar uma foto desse lustre? Obrigado, viu? Muito legal. Obrigado. Então, caindo agora na essência, né? Queria comentar uma coisa com vocês. Olha que legal. Queria comentar uma coisa com vocês aqui, que é o seguinte. Isso aqui é um lambe. Olha lá o que eu falei pra vocês, ó. Olha o lambe. É um papel, tá vendo? Isso aqui é um stencil. Isso aqui é um stencil, foi feita uma tela de stencil e colado no papel, e o papel foi colocado na parede com aquela técnica. Dá pra ver a mancha da cola? Tá? Essa aqui é a mancha da cola. Legal, né? Muito bacana, tá? Então é o seguinte, a reflexão que eu trago pra vocês aqui não é só apertar um botão. Não é só apertar um botão. Existe todo um pensamento por trás da estética da fotografia, tá? Existe uma... Eu gostei desse vidro aqui, ó, espelhado. Existe um conceito. Existe um conceito na fotografia que é o seguinte: o segundo fotógrafo. Não sei se vocês já ouviram falar do segundo fotógrafo. Vou passar aqui nos prédios mais antigos de São Paulo, vou mostrar pra vocês o Martinelli. Acho que foi até o primeiro edifício construído de São Paulo, se eu não me engano. Existe uma profissão, além de fotógrafo, que é o segundo. Tirei foto, eles nem viram. Que é o segundo fotógrafo. Esse segundo fotógrafo, ele é responsável por registrar um momento em que mais ninguém vê, que é exatamente essa brincadeira que eu trago para vocês agora para a gente poder conversar. Por exemplo, quantas pessoas estão passando por aqueles caras ali atrás, que são funcionários da prefeitura, que estão arrumando a calçada? Quantas pessoas passam por ali e olham de uma forma diferente para aquilo? Olham até com um pouco de estética sobre aquilo, né? Bom, voltando então, a questão do segundo fotógrafo, tá? Que é uma coisa muito importante pra gente levar em consideração, tá? É o seguinte, aqui, esse aqui é o edifício Martinelli. É o edifício, acho que mais antigo de São Paulo, foi o primeiro edifício a ser construído. É muito legal, lá de cima tem uma vista muito bacana. Dá pra subir lá também, mas não é o meu foco agora. E aí, é o seguinte, eu vou passar por aqui. E aí tem o lance do segundo fotógrafo. O segundo fotógrafo, o que ele faz? Ele é responsável por fotografar aquilo que mais ninguém vê. Ele é responsável por fotografar aquilo que mais ninguém vê. Por exemplo, num casamento. Você tem lá a equipe de fotografia, tá? A equipe de fotografia que tira foto e registra o casamento. Só que existe um cara ali que ele faz parte da equipe, que é o segundo fotógrafo. Ele vai ser responsável por fotografar coisas que mais ninguém vê, ou se alguém vê, fica guardado dentro do coração daquela pessoa, tá? É o olhar da criança que vai entrar com a daminha, né? Que vai entrar com a aliança.
ela brigando com o menininho lá fora, ela fazendo birra que não quer entrar, ela dormindo no carro com a mamãe lá enquanto o casamento não começa. É aquele casalzinho, aquele casal bem idoso, lá na frente da igreja, passando a mão um no rosto do outro, um chorando, o outro consolando, né? Lembra do nosso casamento, ou a pessoa lembrando do amor que ela teve, ou um grande romance que ela viveu, que podia ter acabado no casamento, infelizmente ficou guardado no coração. Então, olha o poder que existe, numa imagem. Olha como que a gente consegue lidar com a imagem. Olha como que você consegue desenvolver o seu olhar e mostrar para as pessoas lugares que nem sempre elas olham. Não adianta falar que São Paulo é cinza. Eu acho lindo isso aqui. Eu acho maravilhoso, tá? Então, a gente começa a... eu sempre quis ver o cara da escultura aí. Olha só. O cara da escultura se preparando para fazer a apresentação. Então, muito grafite, né? Aqui em São Paulo, que bacana. Legal, né? Homenagem aqui ao Raul Seixas aqui também no prédio. O Banespa logo do lado. Parece que o Raul Seixas tá cantando pro... Deixa eu ver, vou tirar uma foto aqui, vou ver se dá certo. Ah, não vai dar porque eu tô muito embaixo. Mas seria um ponto bem interessante aqui. Ia fazer o Raul Seixas cantar olhando pro Banespa. Legal, né? Então, segundo o fotógrafo, a gente precisa aprender a observar as coisas com um olhar diferente. Você precisa falar, tá? Então, esse passeio aqui que eu estou fazendo com vocês, essa última aula aqui, onde a gente está fazendo um paralelo usando a linguagem da imagem registrada aqui na câmera. Se eu conseguir, eu vou colocar as fotos que eu tirei de acordo eu for tirando elas no momento certo aí, tá? Eu acho maravilhoso esse corrimão. Olha isso. Eu acho maravilhoso esse jardim. Eu acho muito legal a escultura daquele gato ali embaixo. Gente, imagina ter aula aqui embaixo desse toldo amarelo. Que gostoso. Hã? Que legal, né? Botar umas cadeiras ali, bate-papo, mesa redonda, fazer trabalhos, um lugar bastante arborizado, bem tranquilo, com bastante pássaro. Ó, tem um passarinho aqui. Muito legal, né? Saber que isso aqui tá do lado do caos, né? Do lado do caos das construções, do corre-corre. Olha que legal. Pra quem gosta de gato, ó. Muito legal, né? Olha isso aqui, gente. A altura desse negócio. Absurdo, né? Muito legal. Tá, então eu queria trazer essa reflexão hoje para nós aqui. Finalizando aqui, né? Finalizando a nossa aula, nosso encontro aqui, a explanação de ideias minhas aqui com vocês, tá? Pra gente aprender a observar as coisas de uma forma diferente. Tá? A gente aprender a olhar para as cores, olhar para as formas, olhar para o rosto das pessoas, olhar para o jeito das pessoas, ouvir o que as pessoas têm a dizer, registrar essas informações dentro do nosso coração. Quando possível, logicamente, usar a imagem, tanto vídeo quanto a foto, para você ter uma lembrança de tudo isso, né? Eu lamento muito eu não ter tido, não ter vivido também, né, uma adolescência com tanta tecnologia, com um celular que tira foto, né? Como eu falei para vocês, a fotografia era muito cara, a câmera fotográfica não tinha um preço barato,
o filme fotográfico, o rolo de filme era caro, para revelar a foto era caro, né? Então a gente tirar uma fotinha aqui. Então hoje a gente tem muita coisa legal. Vocês têm tanta ferramenta para fazer produção de arte. É até um desrespeito a gente pensar em fazer arte e não fazer a arte de uma forma que ela deve ser feita, que é com entrega. Muita gente vai tirar uma foto, não gostou, apaga. Antes de você tirar a foto, já pensando em apagar, por que você já não começa a brincar com o seu olhar, né? Por que você já não começa a brincar com as possibilidades ali? Por exemplo, ó, estética, a gente consegue ter aqui ponto de fuga, luz, sombra, perspectiva, cor, tá? A gente pode brincar um pouco com a fotografia aqui, ó, desse sentido. A gente pode colocar ela mais para baixo aqui, fazer uma brincadeira um pouco diferenciada com ela aqui, ó. Olha que foto bacana. Tá? Então, ao invés de simplesmente pegar, sair apertando o botão. Tá? Então vamos pensar. Então o que você está fazendo com isso? Você está melhorando a sua forma de ver as coisas. Você está sendo otimista. Você está sendo uma pessoa realista, uma pessoa crítica, uma pessoa que tem um ponto de vista diferente. O ponto de vista diferente que eu estou falando não é uma pessoa chata, arrogante. É uma pessoa criativa, inteligente, que sabe respeitar os pontos de vista diferentes do seu. Eu vou encerrar aqui o nosso encontro aqui virtual, né? Bem bacana, diferente do que eu estou acostumado a fazer. E eu vim aqui de verdade só para fazer isso, tá? Me desculpem aí o áudio. Eu tive que comprar um fone de ouvido porque o meu quebrou. Então, chegando aqui não deu certo gravar pelo áudio do celular. Eu tive que comprar um fonezinho. Aliás, o fone é até bom. Tá? Então, a gente vai encerrar por aqui essa parte de bate-papo. Foi muito bacana desenvolver os conteúdos de arte com vocês. Muito bacana a gente ter tido esse momento de aprendizado, um aprendizado junto, né? Eu sempre aprendo como fazer novas aulas, como pensar diferente, graças às turmas diferentes que entram todo ano e as diversas turmas que eu tenho esse ano, por exemplo. Como eu disse para vocês, não teria muito sentido eu trabalhar com fotografia no começo do ano, porque o meu aluno ainda não estava preparado esteticamente. Agora eu posso dizer com certeza que vocês estão preparados esteticamente para desenvolver as próximas propostas que a gente vai estar fazendo. Então, a fotografia, vamos fazer alguns exercícios de fotografia, de observação, eu vou passar os temas para vocês. A gente vai trabalhar também com a fotografia em movimento, que é o vídeo, tá? Provavelmente aí a gente vai brincar com vídeo poema, a gente vai fazer alguma coisa sobre curta-metragem ou videoclipe. Vamos ver se vai dar tempo da gente desenvolver todos esses trabalhos durante esse bimestre, tá? Tem alguns feriados aí também que vão atrapalhar um pouquinho, mas a gente vai arregaçar as mangas aí e desenvolver algumas coisas legais, beleza? Valeu, pessoal, então, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse nosso ano, né? Eu mais uma vez agradeço vocês aí por confiarem a educação de arte de vocês comigo. Espero que vocês tenham curtido bastante algumas coisas que a gente desenvolveu esse ano e que vocês não deixem, né, que essa questão da arte morra de vocês. Pelo contrário, que ela comece a nascer a partir de agora, que vocês começam a entender qual que é a verdadeira necessidade da arte, qual a verdadeira necessidade que você tem de você ter uma vida melhor. Eu posso ter certeza de dizer para vocês que a arte ela transforma as nossas vidas, ela muda de uma forma absurda, tá bom? Então valeu, pessoal, vou encerrar por aqui, espero que vocês tenham curtido esse nosso tour. Mais uma vez, desculpa alguma coisa de áudio e a gente está tentando fazer sempre o melhor, beleza? Abraço, pessoal, e até mais, falou!